Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, nesta sexta-feira, 14 de janeiro, e com os seguintes destaques. Flamengo vence Náutico no final e avança à próxima fase da Copinha. As últimas do mercado do futebol brasileiro. Aqui na Europa, Cristiano Ronaldo frustrado com jovens no Manchester United. No Futebol Clube do Porto, técnico Sérgio Conceição, suspenso, ficará ausente por 2 jogos no líder do campeonato português. No bate-papo do PB Desporto, Antônio Manuel Góes analisa a convocação da seleção brasileira, como também o novo técnico do Atlético Mineiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o técnico do Porto, Sérgio Conceição, suspenso por 2 jogos, será desfalque no banco do Porto no Campeonato Português, a começar no final de semana no jogo com o Belenenses SAD. Vamos falar desse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Vamos agora para o nosso bate-papo, ele já está pronto no Rio de Janeiro, o Antônio Manuel Góes. Eu começo a falar contigo sobre a convocação na última quinta-feira do Tite para o jogo das eliminatórias à Copa do Mundo do Catar. Vinícius Júnior sendo chamado, e a pergunta que eu faço a você de forma mais direta é se o Vinícius Júnior é um jogador já imprescindível na convocação, nessa convocação, nas próximas convocações do Tite na seleção brasileira. Olá, Júnior e seguidores do PB Desporto. Concretamente, do goleiro ao ponta esquerda, o Brasil dispõe de uma geração top de linha atuante em nosso futebol e nas principais ligas europeias. Entretanto, nosso treinador desde a Rússia em 2018 não consegue implementar uma ideia de jogo indispensável na disputa do título da Copa, diante da evolução dos principais concorrentes todos europeus. Mas vamos à nossa atual e patética realidade. Enquanto a Europa em peso se deslumbra com o novo furacão brasileiro do Real Madrid chamado Vinícius Júnior, 21 anos, disparado nosso melhor futebolista compatriota em atividade por aí, Antônio Júnior. O ilustre Tite, sem Neymar, ora convalescendo de lesão no PSG, faz surgir das cinzas o controverso Felipe Coutinho, recém-emprestado pelo Barcelona ao mediano Aston Villa da Inglaterra, justificando em sua obsessão pelo jogador notoriamente em baixa que ele voltou a jogar um futebol de alto nível. Quanto a Vinícius Júnior, o treinador, em sua recorrente empáfia professoral, disse, com outras palavras, vamos com calma e devagar com o andor, que o santo é de barro. Para Tite, a seleção brasileira significa Neymar, aquele que ainda se pretende melhor do mundo sem nunca ter sido, e mais 10. Olha, Antônio Manuel Góes, eu tenho certeza, pode ser muito forte dizer isso, né? Mas eu não duvido que a partir dessa chegada do Vinícius Júnior mais forte na seleção brasileira, devido ao futebol que ele vem jogando no Real Madrid, Vinícius Júnior, que hoje é, sem dúvida alguma, o melhor jogador na atividade do futebol mundial. É um jogador que vive um melhor momento, está fazendo chover em campo, faz tudo. Um jogador de raro talento que desde o início no Flamengo, antes mesmo da base, já demonstrava ser um jogador diferenciado, e no tempo que atuou na equipe profissional, pouco mais de 1 ano e meio, menos de 2 anos, mostrou o porquê que o Real Madrid se interessou pelo seu futebol. Um jogador com talento absurdo, um jogador decisivo com apenas 21 anos, e o Tite vai acabar se rendendo, né? Eu diria até que hoje o Vinícius Júnior ele vai chegar nessa seleção e ele mantendo esse nível de futebol que joga no Real Madrid, o Neymar vai ficar no segundo plano, por mais nome que tenha.
por mais peso que tenha o seu nome, Neymar, né, 29 anos, jogador campeão por vários clubes, ele vive um momento melhor e vai ser, sem dúvida alguma, o grande jogador, o principal jogador da seleção brasileira. Agora, o segundo tema que eu quero abordar contigo é finalmente, né, o Atlético Mineiro acertando com o treinador, o Antônio Mohamed, o argentino. Como é que você viu a chegada desse treinador após tantas negativas de treinadores ao clube mineiro, hein, Antônio Manuel Góes? Com a negativa dos portugueses Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, bem assim do argentino Eduardo Berizzo, finalmente o Atlético Mineiro anuncia a contratação de seu novo treinador. Antônio Ricardo Mohamed, conhecido por El Turco, 51 anos, argentino de ascendência sírio-libanesa, treinador desde 2004 com passagens por Huracan, Colón e Independiente, em cujo comando foi campeão da Copa Sul-Americana de 2010, Celta de Vigo na Espanha e uma sequência no México, onde, aliás, se naturalizou. América, Tijuana e Monterrey, seu último trabalho, conquistando 3 torneios à apertura, correspondentes aos primeiros turnos das temporadas mexicanas. Turco Mohamed, tido como polêmico e irreverente, chega ao Atlético Mineiro para consolidar a liderança de treinadores portugueses e argentinos entre nossos 4 maiores da temporada passada, ao lado de Paulo Sousa, do Flamengo, Abel Ferreira, do Palmeiras e Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, com a chegada do Antônio Mohamed, o El Turco, o argentino ao Atlético Mineiro, mais um estrangeiro. Agora serão 6 nesse campeonato, 6 técnicos por enquanto, ou seja, 30% dos treinadores atuando no Brasil, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nós temos aí treinadores como o Abel, do Palmeiras, você citou bem todos aí, né? O Paulo Sousa, do Flamengo, né? O Vojvoda, do Fortaleza, enfim, o Medina, lá no Inter. Então, são vários treinadores, agora estrangeiros, nesse novo cenário. As equipes brasileiras procurando um técnico estrangeiro e muita gente critica, mas esse treinador não tem muito peso, não tem um currículo tão forte assim. Mas, na minha opinião, esses treinadores estão, nem os menos renomados, estão à frente da grande maioria dos técnicos brasileiros que, infelizmente, pararam no tempo. É uma realidade. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E o técnico Sérgio Conceição, o treinador do Futebol Clube do Porto, ficará ausente por 2 jogos na Liga Portuguesa, a Liga Bruin. Na verdade, o Sérgio Conceição havia recebido uma punição no ano passado, em abril de 2021, na partida do Porto contra o Moreirense, que ele fez severas críticas ao árbitro do jogo e acabou recebendo uma punição de 21 dias. Punição essa que acabou sendo suspensa, né? O Porto entrou com a liminar e ele conseguiu até que o Sérgio Conceição participou da partida do dia seguinte contra o Benfica pelo Campeonato Português daquela temporada. Entretanto, agora o Sérgio Conceição vai ter que cumprir os 15 dias que restam dessa punição e vai ficar ausente de 2 partidos, a começar no final de semana, próximo domingo, na partida que o líder Porto fará fora de casa contra a equipe do Belenenses Saad. O Sérgio Conceição, portanto, sendo a ausência no Futebol Clube do Porto nesse final de semana. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente do Cristiano Ronaldo, que estaria, segundo o Diário Esportivo Daily Mail da Inglaterra, frustrado com os jogadores mais jovens do Manchester United. O Cristiano Ronaldo, já é sabido, né, por todos, é um jogador que se cobra muito fisicamente como mentalmente. E ele estaria insatisfeito
por ver que antes e após os treinos é o único jogador que fica no ginásio, na academia, né, como se fala aqui em Portugal, no ginásio. Cristiano Ronaldo já fez críticas, né, há um tempo atrás, voltou a fazê-las agora, com relação a esse comprometimento por parte do elenco, no qual ele acha que falta mais empenho. Cristiano Ronaldo é um jogador que fisicamente, mesmo já veterano, se encontra fisicamente muito bem, com um condicionamento físico acima da média e que sempre consegue apresentar um futebol eficiente. Ele mesmo já mencionou isso, que graças à condição física dele, à dedicação, é que ele consegue, já veterano, realizar bons jogos e ser decisivo, tanto na seleção portuguesa, na qual ele é o capitão, na seleção nacional, como também na equipe do Manchester United. Então, dele meio, voltando, né, a abordar esse tema, o Cristiano Ronaldo, mais uma vez, deixando claro que está incomodado, né, com a falta de empenho de jogadores do Manchester United. E o mercado do futebol brasileiro segue agitado. O Flamengo economizando, né, segundo a diretoria, cerca de 30 milhões de reais com a negociação de alguns jogadores, como foi o caso do Max, do Bill, Vitor Gabriel. O Gabriel Batista é outro também que está saindo depois do César, os goleiros. Ou seja, o Flamengo recebendo ainda em torno de 15 milhões com essas negociações e vai economizar 30, segundo a diretoria do clube. O Robson Bambu, ex-Nice da França, chegando em São Paulo para fazer exames médicos e assinar com o Corinthians. É a nova contratação do Timão para essa temporada. Robson Bambu, ex-jogador do Nice da França. Enquanto isso, o rival do Corinthians, o Palmeiras, campeão da Libertadores, bicampeão, tentando de todas as formas a contratação do argentino Lucas Alario, o atacante do Bayer Leverkusen da Alemanha, que disse não à primeira proposta do Palmeiras, mas o Alviverde insiste na negociação. Ele quer acertar com o jogador, com o clube, né, com um clube alemão, por um empréstimo até o final de 2022, com os direitos fixados. Então, o Palmeiras insistindo, né, tentando de todas as formas a contratação do atacante Lucas Alario. No Fluminense, o Cano, ex-Vasco, acertando com o Tricolor, vai se juntar aí às outras contratações do Fluminense, entre elas o Felipe Melo e o William Bigode. Ou seja, as equipes se reforçando para essa temporada de 2022. Já pela Copinha, tivemos na noite dessa quinta-feira, a Copa São Paulo de Júniors, o Flamengo na segunda fase, eliminando o Náutico e avançando para a terceira fase da competição. O Flamengo venceu com um gol já nos acréscimos do Igor Jesus, um chute de fora da área que bateu ainda na zaga e acabou dando a classificação à equipe rubro-negra. Flamengo agora que vai enfrentar o Oeste, equipe essa que ele defrontou na primeira fase da competição. O Flamengo passou com o primeiro, o Oeste foi o segundo, e nessa partida contra o Oeste, na fase primeira, fase inicial da Copinha, houve empate em 3-3, o Flamengo saiu perdendo por 3-0 e foi buscar na segunda etapa o empate, terminando 3-3, e agora as duas equipes se reencontrando. Na próxima edição do PB Desporto, vamos falar mais da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, passando aí os confrontos da próxima fase, enfim, do andamento dessa competição. Aqui em Portugal teremos nesse final de semana a 18ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Jogos começando nesse sábado, o nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês. Teremos o Boa Vista encarando o Gil Vicente
Benfica e Moreirense, Braga e Marítimo. No domingo, Santa Clara e Tondela, Vizela e Sporting, Famalicão e Passos de Ferreira, Belenense, SAD e Futebol Clube do Porto. Na segunda-feira, jogo único, Portimonense recebendo o Vitória de Guimarães. Na classificação do campeonato, o Porto é o líder com 47 pontos ganhos. Em segundo vem o Sport com 44. O terceiro colocado é o Benfica com 40 pontos, já 7 pontos de distância para o líder Futebol Clube do Porto. Em quarto lugar vem o Braga com 32. E em quinto é o Gil Vicente com 26. Os 5 primeiros que estariam garantindo vaga nas competições europeias. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!